Você já se fez a pergunta: eu tenho dom ou um talento? Meu nome é Roberta, você está no meu canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, clica, compartilha, ajude esse canal a crescer. Dom é uma habilidade natural, é algo que nasce com a gente. O Senhor nos entrega dons. E os talentos? Os talentos é algo que você vai desenvolver conforme a necessidade das suas atividades. Por exemplo, um pianista, ele toca o piano com um dom, nunca participou de uma aula, ele é criança, ele vai lá, sai uma harmonia daquele dedilhado dele. Então ele já nasceu com o dom de tocar um instrumento. Porém, nem todos que tocam instrumentos têm o talento de cantar. Aí, para ele cantar, ele tem que desenvolver esse talento. Então ele vai praticar, ele vai ter aulas, né? Ele vai se esforçar, né? Ele vai se capacitar. Já o dom, você não há necessidade de esforço, é algo natural. Por exemplo, você vê também cantores. Isso eu tô dando exemplo assim da parte de artes, né? Mas existe outros talentos. Existem cantores que a primeira vez canta uma voz, uma afinação, a pessoa que está ouvindo fala, mas que voz! Nossa, então isso é um dom da pessoa. Agora, para ela desenvolver outros talentos, ela vai precisar se esforçar, que é o caso de pessoas que querem cantar, mas não nasceu com o dom. Então ele pratica aula de canto, ele vai exercendo os exercícios e vai chegando através do esforço, ele alcança. Mas é notável quando uma pessoa tem o dom e quando ela tem o talento. É notável. Um outro dom também é pedreiro. Eu tenho um tio pedreiro e ele não tem muito estudo, mas ele dá um baile muito engenheiro. Porque a pessoa já nasce com aquele dom. Ela tem uma régua e um lápis, só isso. Uma trena, né? Uma trena, uma régua e um lápis. Agora já os engenheiros, eles precisam praticar isso através dos estudos. Então eles usam a sua forma de calcular, fórmulas, né? Outras fórmulas, outra maneira. Mas aquele mestre de obra, que é o pedreiro, aquele tiozinho, seu Zé, que anda com a mochilinha de criança nas costas, carregando a sua marmita, as suas ferramentas, ele nunca sentou numa sala de aula, numa faculdade, mas ele consegue fazer tudo alinhado, prédios, escadas, né? Construções, e ele não tem estudo, ele tem o dom. Lógico, existe aqueles que querem exercer mais talentos, né? Mais aprendizados, então ele vai exercer o talento, certo? Conseguiu identificar o que é dom e o que é talento? Agora, o dom e o talento na obra do Senhor. Os dons que Deus dá é os dons espirituais. E os talentos são aquele talento, o natural que você exerce na obra também. Exemplo, a vocação, pessoas que têm a vocação para pregar, vocação para ser mestre, vocação para ser apóstolo, vocação para ser profeta. São dons que o Senhor entrega. Existe também os dons sobrenaturais, dons de cura, dons de maravilha, dom da palavra. Pessoa que tem o dom da palavra, aquela pessoa que fala e as pessoas ficam ali intertidas, ouvindo aquela mensagem. São dons que o Senhor dá para crescimento e edificação da igreja. São inúmeros dons que o Senhor entrega para o seu povo. Eu vou enumerar alguns aqui. Sabedoria, conhecimento, fé, discernimento de espíritos, cura, operação de milagre, profecia, falar em línguas e interpretar o dom de línguas. Mas todos esses dons,
sem o amor, para nada serve. Todos que exercem dons na obra do Senhor, seus dons e talentos, o amor sobressai sobre todos. O amor ao próximo, o amor a Deus, o amor a tudo aquilo que Deus fez, que Deus criou, a sua criação. A sua maior criação é a humanidade. É você. Você é a maior criação que Deus fez. Deus se preocupa conosco. Então Ele deixou a igreja dele ter esses dons, para que nós possamos crescer na presença dele, ser edificados, sermos firmados na palavra. Imagina uma igreja sem esses talentos. Imagina uma igreja. Seria uma reunião como qualquer outro lugar. Mas todos esses talentos têm a autoridade do Espírito Santo. Quem exerce esses talentos precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Mas e aí? Esses dons vão ser usados na obra em que lugares? Os lugares que você vai usar esses talentos são na liderança, nos ministérios, na administração, no ensino, na exortação, na servidão, na doação e principalmente no pastorear. O pastoreio é um dos dons mais pesados, porque é o pastoreio que cuida das pessoas. As pessoas que se achegam na igreja, elas chegam na igreja com seus problemas, com a sua vida toda complicada, e é o pastoreio, o que é o pastor que vai cuidar dessas pessoas, vai direcionar ela para essas áreas, vai descobrir nelas, depois que passar pela transformação, pela cura, essa pessoa ela vai ser observada em ver qual área ela vai ser usada na obra, porque Deus nos chama para servir. Deus nos chama para chegar na igreja e ficar frequentando a igreja como um clube, como uma casa de show. Não. Deus nos leva à sua casa para sermos limpos, transformados, primeiramente perdoados. E o Senhor vai destacar os nossos dons e talentos. Ele vai deixar transparecer os nossos dons, que nem nós mesmos sabemos quais dons nós temos, quais talentos nós podemos exercer. Então, no decorrer da sua caminhada, você vai descobrindo seus dons e seus talentos. E esse dom a gente adquire aonde? Esse dom é dado por Deus de graça. A partir do momento que nascemos, o Senhor já nos presenteia com dons e talentos. Você pode exercer eles tanto dentro da igreja, na obra, como fora, como muitos fazem. Exemplos: você vê esses cantores internacionais famosos lá dos Estados Unidos, muitos deles cantavam em igrejas pentecostais, e a fama chegou os convites e foram cantar no mundo secular. Perderam o dom de cantar? Não, eles não perderam o dom de cantar, porque é um dom que já nasce com a pessoa. Deus não retira o dom fica com a pessoa. Ah, mas eu sirvo a Deus já tem um tempo e eu não falo em línguas, eu ainda não fui batizado no Espírito Santo. Isso é uma busca. Você tem que buscar os melhores dons. Deus entrega dons para nós, mas isso não impede de termos mais dons. Nós podemos ter até 5, 10, depende. Você pode ter vários dons. E quem vê a necessidade é Deus. Eu vou ler para você uma passagem dos talentos para você entender melhor esse raciocínio. No livro de Mateus, no capítulo 25, no versículo 14. Eu quero ler com você. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens.
A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. E a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou mais 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou mais 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no prazer do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no prazer do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o meu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o a quem tem 10. Ele tirou dele e deu para o primeiro. De 5 virou mais 5, que virou 10. Então ele teve 11. Porque a todo o que tem lhes dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhes será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra forte. Mas o que é essa palavra? Deus, ele está sendo praticamente extremista nessa parábola. Porque o que Deus nos dá é um presente divino. Deus nos dá dons. E ao invés da gente exercer esses dons, a gente pega e enterra. Ah, eu não quero. Você está renegando o que Deus te entregou. Foi projetado para a sua vida. Esse dom pode abençoar a vida de outras pessoas. Posso dar um exemplo aqui de dom? Pessoa que tem a riqueza. Riqueza é um dom de Deus. Lembrando que eu estou falando de Deus. Eu não estou falando do inimigo de Deus. Esse aí é um outro caso. O inimigo de Deus, ele também dá riqueza. Mas ele cobra algo em troca, com juros. O Senhor, quando nos dá, é uma dádiva, é um presente. E quando exercemos o dom que Deus nos dá, nós seremos abençoados e vida de outras pessoas serão abençoadas. Inclusive aqui, vou sair um pouquinho fora, você vê grandes empresários, grandes investidores. Existe casos ali, a gente sabe, mas muitos ali é dom que Deus deu. Lembrando que o dom pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Você recebe o dom, você decide. Mas a Bíblia diz também: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Então, já temos base bíblica para termos a direção de Deus. Então, você que é servo de Deus, que está ouvindo essa mensagem, você tem dom, tem talentos para aperfeiçoar, e talvez você está parado olhando a vida passar, e você sabe que você tem um dom e você não exerce ele.
Lembrando que um dia, quando estivermos diante de Jesus, será cobrado. Esse talento que você tem enterrado, Deus tem te confiado projetos, Deus tem feito chamado para você e você fica procrastinando. Não, isso não é para mim. Não, tem gente que faz melhor do que eu. Isso é um engano da sua mente. Da maneira que é para ser feito, Deus te entregou. Deus quer que você faça. Exerça o seu dom. Procure conhecer o seu interior para você saber realmente qual é o seu dom. Se você gosta de falar, se você gosta de estar em público com as pessoas, se você tem um dom de unir as pessoas, de trazer a paz, se você tem um dom de doar. Tem pessoas também que doação é dom. Pessoas que doam assim, com a alma, com o coração, aquela doação. E você vai estar fazendo isso, exercendo seu dom, agradando a Deus. Porque um dia vai ser cobrado. E que Deus não te encontre como esse homem que enterrou o talento, ainda vendeu para os homens, depois escondeu. Que você não seja esse homem, mas que você seja uma pessoa de luz, que busque a luz do Espírito Santo. Eu quero orar por você. Você que sentiu que esse vídeo falou com você, que essa mensagem veio direto ao seu coração. Eu quero orar por você, para que você venha se destacar nos seus dons e talentos, que você possa produzir bênçãos através da sua vida. Aleluia, Deus. Pai, eu apresento essas vidas aqui, ó Deus, que estão assistindo esse vídeo, e aquelas que ainda não assistiram, mas que irão assistir. Pai, eu quero abençoar a vida dessas pessoas. Que o Senhor venha, meu Pai, trazer entendimento no coração, venha falar o coração. Pai, o Senhor mostra o caminho, a direção que deva ser tomada. Que esses dons que o Senhor entregou a essas pessoas venham frutificar, venham ganhar o céu e venham trazer paz, esperança, trazer alegria, que venha trazer, meu Pai, talvez até o sustento, o alimento na casa dessas pessoas, que através do dom delas, elas possam ser pessoas justas, pessoas íntegras, e que o Senhor venha guardar elas de todo mal, de toda promessa, todo prato que não vem do Senhor, propostas que vêm do maligno, Pai, que não chegue até essas vidas, mas que chegue até elas somente o Senhor. O Senhor encaminhe elas, ó Pai, direciona elas, para que elas venham exercer os dons e talentos, e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Obrigada por você ter ficado até o final. Comenta aí nos comentários, deixa registrado aí um testemunho. Você tem um dom, um talento, que você exerce ele, que você já sabe qual é o seu dom. Se você ainda não sabe qual é o seu dom, escreva aí nos comentários. Ali você pode descobrir o seu talento nos comentários. Você escrevendo, outras pessoas vão ler e vão te dar uma direção. Fica à vontade, comenta aí, compartilha e que Deus te abençoe.